o ano passado a gente teve tentativas de invasão. Sim. Absolutamente todo mundo que tem um negócio online teve tentativas de invasão. A nossa área de TI, ela já nasceu como uma área de transformação digital. Nós não nos intitulamos TI, nós somos TD. E eu fico muito feliz de ver mulheres despontando, mulheres sendo lideranças nessa área, mas ainda é um mercado muito masculino, né? Sim, quando eu ingressei na minha graduação, nós éramos 70 alunos e 5 mulheres. Hoje nós vamos entrevistar Tamires Bergamin, gerente digital na Vero Internet. Tamires é formada em Sistemas de Informação e possui 2 pós-graduações em Engenharia de Software e Projetos de Cloud Computing. Tudo bom, Tamires? Tudo bem, Elcio, e você? Tudo bem. Vamos começar falando da Vero, Tamires. É uma empresa que aqui em São Paulo é bem pouco conhecida. Quando eu conheci a Vero, uns 4 anos atrás, a Vero tinha cerca de 100 mil assinantes. Naquela época atuava só em Minas Gerais. Conta para quem não conhece a empresa, o que é a Vero hoje? Bom, a Vero nasceu em 2019, a partir da aquisição de 8 empresas, inicialmente no estado de Minas Gerais. E desde então nós fizemos uma série de M&As, aquisições de outras empresas. Hoje nós estamos presencialmente já em diversos estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Minas. É uma empresa que nasceu com o propósito de ser diferente das demais. A gente quer levar conectividade aonde as outras não levam. Então, em diversas cidades em que a Vero começou a atuar, tínhamos ainda tecnologias como rádio, internet de baixa velocidade, e a gente chega com uma fibra, trazendo uma internet de altíssima disponibilidade, além de vários serviços também digitais, como streamings e outras plataformas de conteúdo. Sua graduação e sua pós-graduação são em temas assim bastante técnicos. Sim. Mas além de entender profundamente o seu ecossistema de tecnologia, eu admiro muito a forma como você lida com as diversas áreas de negócios, com a sua própria equipe, com os parceiros, com os fornecedores. Qual que é o segredo? Onde você aprende? Onde a gente aprende a ser um bom gerente? Bom, não existe um segredo. Eu iniciei a minha carreira trabalhando numa fábrica de software, então eu passei por primeiro uma etapa de analista de qualidade, depois eu virei analista de suporte, depois eu descobri o gosto pelo negócio. Então, como eu tenho, acho que uma boa relação, uma boa comunicação, eu fui me descobrindo como uma pessoa do negócio, e a gente primeiro precisa conhecer os processos, conhecer todas as etapas da cadeia, para a gente ter sempre empatia. Acho que não existe um segredo para ser um bom gerente, mas ao longo da minha carreira eu também tive líderes que foram extremamente inspiradores, me ensinaram em momentos de dificuldade como a gente precisa às vezes descer o nível, ir lá conseguir motivar o time, dar um apoio, depois voltar para a posição, porque a gente está sempre com foco muito no estratégico, mas eu acho que o segredo de uma boa relação, seja com uma área de tecnologia ou com uma área de negócios, é sempre a empatia. Então o segredo é empatia. Empatia. Não é uma competência técnica, é mais uma questão de postura. Exato, porque normalmente as áreas sempre nos passam as coisas com um prazo muito pequeno, tudo é urgente, e às vezes a gente precisa conseguir calçar o sapato da área, entender o porquê que aquilo também tem sido passado como urgente, e a gente sempre com foco na solução. O embate ou debates ali, eles são sim produtivos, mas a ideia é sempre a gente tentar chegar do outro lado juntos, unidos, seja uma área de tecnologia, seja uma área de negócios, né? E a gente, na área de tecnologia, falamos também muitos tecniquês, né? A gente tem que saber também traduzir a nossa linguagem para uma forma em que ela seja compreendida e entendida pelo usuário. Afinal, há uma grande expectativa. Será que quando nós desenvolvermos e entregarmos isso, era a realidade esperada? Então, eu volto sempre para o ponto da boa comunicação e também da empatia. Isso é desafiador, né? Falar a língua do negócio, não ficar falando tecniquez. O que me leva a um outro ponto. Uma coisa que eu admiro muito no seu trabalho é a forma como você projeta e desenha software. Você lida com um ecossistema super complexo, um monte de softwares integrados. E eu fico muito admirado quando você chama a gente para conversar sobre um projeto de software. Você desenhou ali, você até pede desculpa. Gente, eu só fiz esse desenhozinho. E geralmente é exatamente o que a gente precisa, sabe? Não é
de menos, não é um rascunho que, poxa, não entendi nada, mas também não é uma documentação super extensa que muita gente traz para a gente e, na verdade, não ajuda, só atrapalha. Então, qual que é o segredo para olhar software dessa maneira, para conseguir projetar assim, comunicar desse jeito? Bom, o primeiro processo, eu acho que nós precisamos mapear os processos em que estão envolvidos acerca desse desenvolvimento. Então, eu gosto muito de sentar com o usuário, ver na ponta o que ele faz, como ele faz, qual é a dor dele, entender qual é o propósito, o que é esperado dessa demanda, o que ela vai contribuir para a empresa, seja em algum retorno na experiência do cliente, ou seja algum retorno de eficiência operacional ou financeira. Então, acho que o primeiro passo é compreender o que precisa ser feito. E eu acho que da mesma forma em que a linguagem com a área de negócios ela é importante, com o time de desenvolvimento ele não tem que ser sempre técnico. Eu gosto também de dar o contexto que eu recebi das áreas de negócio para quem vai desenvolver, porque facilita muito na hora da compreensão ou em casos de dúvida, mas por que isso vai para determinado sistema? Por que essa chamada é necessária? Então, eu acho que eu tento traduzir isso, gosto de usar algumas ferramentas visuais, como você citou, uso muito ScaleDraw, porque eu tento fazer de forma em que eu preciso entender que quem está naquela agenda pode, às vezes, saber tudo do meu negócio, ou pode ser a primeira vez em que o negócio está sendo apresentado. Então, eu tenho que sempre partir de um princípio de que tudo aquilo é novo para todos que estão ali. Então, se eu consigo fazer com que as pessoas tenham clareza do que é preciso, o que é necessário ser feito, a probabilidade da gente conseguir sucesso ali no final ela é muito maior do que eu simplesmente chegar com um documento, um requisito, e é isso que vai integrar com aquilo, que vai fazer para cá, então não faz sentido. Então, todo o projeto, ele precisa ter o contexto de ponta a ponta, seja de negócio, seja do técnico, e todos precisam compreender exatamente o que a gente vai fazer no final. Então, isso, de uma certa maneira, é um voto de confiança na inteligência das pessoas, né? Também. Você está dizendo para o desenvolvedor qual que é o problema de negócios, ao invés de tentar resolver o problema e dizer para ele exatamente o que ele tem que fazer. Porque eu entendo que, às vezes, a solução também que eu idealizei pode ser que uma vez em que eu compartilho esse contexto, venham pontos de vista diferentes. Então, já aconteceu várias vezes em projetos com vocês, da gente chegar com uma solução A e o time de desenvolvimento receber e falar, poxa, Tami, eu acho que A funcionaria, mas B, a gente conseguiria ter uma escalabilidade melhor. Então, tem que existir essa troca. Não é necessariamente tudo que está feito ali, cravado em pedra, que tem que ser executado. Então, o contexto, ele faz com que várias pessoas pensantes e inteligentes possam garantir que aquele resultado vai ser o melhor de acordo com aquilo que foi proposto, né? Legal. Você viu a Vero crescer umas 10 vezes, né? Mais de 10 vezes. Qual que é a diferença? O que mudou? Qual que é a diferença de ter um provedor com 100 e poucos mil assinantes ou com 1,5 milhão? Para você, para a digital, para a tecnologia, o que muda? Bom, a Vero fez 19 M&As ao longo desses 5 anos e nós fizemos no final do ano passado uma fusão com a Americanet, que também vinha de um histórico de M&As. As duas empresas somadas são 40 M&As. É muito diferente, né? Eram 100 mil assinantes, agora nós temos aproximadamente 1,3 milhões de assinantes. A complexidade do negócio muda, a disponibilidade dos sistemas, o imediatismo também muda, mas a maior complexidade é a gente conseguir tornar todas essas empresas em uma, porque isso envolve pessoas, isso envolve desenvolvimentos, isso envolve sistemas. Então, às vezes a gente compra uma empresa que tem, sei lá, 30 sistemas legados, outra possui mais 30 sistemas. Então, se a gente não sentar e parar e unificar esses processos, fica também de um ponto de vista impossível de gerenciar um negócio, porque são cada vez mais plataformas legadas e a gente não cresce também na mesma proporção em número de colaboradores. Então, o segredo aqui de M&As, a gente tem uma estrutura muito robusta na Vero de M&As, alguns planos que são feitos. Então, primeiro a gente mergulha, entende como que a empresa atual faz os processos, como que a gente muda tudo isso sem causar um impacto no cliente, esse é o nosso principal propósito. E depois que tudo isso é mapeado e compreendido, a gente começa a fazer a transição e unificação dos sistemas internos.
por exemplo, às vezes um contact center. Então eu não posso ter um time de call center trabalhando cada um numa ferramenta, tendo que olhar números e informações gerenciais em várias ferramentas, fazendo cruzamentos de Excel. Isso não é produtivo, isso não é rentável. Então a gente começa a entender em que momento em que eu posso trazer determinada empresa para este mesmo sistema, outra empresa para este mesmo sistema. E é claro que nem tudo é perfeito, e em muitos casos a gente precisa desenvolver plataformas ou middlewares, né, para também conseguir integrar tudo isso e trazer para a empresa números, né? A gente precisa compreender se o nosso contact rate é alto, se o cliente demora muito tempo para ser atendido, então como a gente pode sempre aprimorar. Então acho que o maior desafio hoje é conseguir integrar todos esses sistemas legados em apenas um sistema, afinal, fazer o depar, a normatização, é algo extremamente complexo e demorado também. O cliente Vero, dos diversos provedores que foram adquiridos, ele tem um ponto de contato só, né? O aplicativo Sim. da Vero, o site da Vero. Como é que faz para isso funcionar? Como é que faz para eu ter um aplicativo só se você tem vários provedores? Pelo que eu entendi, a infraestrutura não está toda integrada. Você falou, a gente vai trazendo com o tempo. Como isso é possível? Normalmente quando a gente adquire uma empresa, ela já tem um aplicativo próprio, né, da determinada marca onde aquele cliente acessa. E pode ser que ele tenha um ou X autosserviços a mais ou a menos ou iguais aos que nós temos. Então, a gente começa a tentar fazer a integração do nosso aplicativo com esse sistema novo, fazer uma integração com o middleware, para a gente começar a trazer a marca, falar para esse cliente, agora a sua marca não é mais a marca A, sua marca agora é a Vero. Então, a gente tem um plano de transição para que o cliente vá entendendo que a empresa dele agora é a Vero, até que chega o momento em que nós falamos, agora o seu aplicativo passa a ser este, que no nosso caso é o aplicativo Minha Vero. Mas leva um certo tempo, tem um aculturamento aqui que é feito tanto interno e tanto externo. A gente tem uma preocupação muito grande em passar para o nosso cliente confiança naquilo em que a gente está fazendo e tentar mostrar para ele que o provedor, o sistema, a empresa que ele tinha, agora a gente traz o nosso DNA e o nosso propósito é sempre trazer para ele uma melhor experiência. Né? Além da questão dos M&As, imagino que isso tudo é muito complexo, né? Você não tem um ecossistema, você tem vários ecossistemas que você está transformando Sim. em um. Tem outras questões relacionadas à escala, né? Por exemplo, o SLA que se espera, o nível de disponibilidade, Sim. quando você tem 100 mil assinantes e quando você tem mais de 1 milhão, é bem diferente. Completamente. Eu acho que quando nós tínhamos algum problema no aplicativo com 100 mil assinantes, não que eles não sejam importantes de maneira alguma, mas o impacto é menor do que hoje eu talvez deixar esse aplicativo indisponível para 1,3 milhão de assinantes. Então é outro ritmo, é como você falou, a rede também ela passa a ser cada vez mais integrada. Então, um sistema que caía às vezes com 40 mil assinantes, agora esse sistema tem 300 mil assinantes. Então, eu tenho que sempre pensar que se o meu cliente me liga, o sistema tem que estar disponível na ponta para o atendente conseguir fazer o atendimento do cliente. Então, o SLA fica cada vez mais desafiador e a empresa começa a evoluir também com uma governança muito maior. Então, nós tínhamos um processo de gestão de mudanças muito mais cru, né, quando nós começamos em 2019. Hoje nós temos uma preocupação muito grande, nós temos comitê de mudanças, então eu não consigo simplesmente no meio do dia parar o aplicativo e subir uma versão porque eu quero, não, eu tenho que explicar para os meus pares, comunicar o que eu vou fazer, garantir que aquela mudança não causou nenhum impacto, ter um plano de rollback, então a gente também vai amadurecendo na governança da empresa. Isso é curioso, sabe, a gente na Visa atende grandes empresas, né? Sim. E a gente viu aí nesses anos que a gente está trabalhando com isso de 2006 para cá, várias empresas fazendo um movimento oposto ao que eu vi a Vero fazer. Porque são empresas muito grandes, que têm décadas de operação tecnológica, né? E que foram se tornando mais ágeis, mais digitais. Então eles precisaram flexibilizar seus processos, sabe? Uhum. Empresas que tinham requisitos para fazer mudança de software absurdos, coisas que teve cliente que eu tinha que agendar o deploy com 15 dias de antecedência, sabe? Enquanto na Vero eu vi justamente o movimento contrário, né? Era muito ágil, mas talvez ágil demais para o porte que a empresa está crescendo, né? Então, controles são necessários, burocracia é necessária, agilidade é importante, mas não é um valor absoluto, né?
É uma dor do crescimento que nós falamos. Fazíamos as coisas talvez muito mais rápidas, mas hoje a gente tem um propósito de fazer as coisas bem feitas. Então eu tenho que sempre pensar no olhar do cliente, eu tenho que me colocar no lugar dele, que às vezes ele precisa acessar um aplicativo ou um canal digital para realizar um autosserviço, ou quiçá a gente até comenta muito, por exemplo, do processo de venda. Então se eu perco o cliente ali naquele momento, ele não volta. Então a Vero passou a pensar muito mais em como a gente cresce de uma forma sustentável, como a gente passa confiança nos processos em que a gente executa, e é impossível fazer isso sem uma boa governança. Então, é necessário controles, afinal, a nossa exposição também aumentou, a nossa vitrine é maior e com isso começam a vir também incidentes, ataques. Então, a gente agora precisa se preocupar também no aspecto de segurança, se aquela nova funcionalidade que eu estou lançando, ela não tem uma vulnerabilidade que pode expor os dados do meu cliente. Hoje a LGPD veio aí para poder punir, né, uma iniciativa que traz segurança para o cliente, mas então a gente precisa garantir que essa segurança do nosso lado existe. Então, o nosso olhar hoje, ele vem muito para o aspecto de segurança, integração. Eu preciso que o cliente, quando ele me passa um dado bancário, ele tenha confiança de que eu vou armazenar isso da forma correta. Então, a governança e a organização, elas são necessárias. E eu acho que isso não impede o crescimento e também não impede o modelo ágil. Eu acho só que ele traz um pouco de maturidade para que os processos que foram entregues e desenvolvidos possam continuar a ser sustentados por outras áreas e a gente tenha novamente controle e organização do que foi feito. Você falou sobre segurança, provedores são alvos suculentos para hackers, né? Porque você tem os dados de mais de 1 milhão de pessoas, transações bancárias, financeiras. Sim. Ali, você oferece serviços que são basicamente digitais, né? Acesso e serviços de valor agregado que são completamente digitais, quer dizer, é um prato cheio para um hacker, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Temos, acho que toda grande empresa começa a se tornar um prato cheio para um hacker, e uma empresa como a nossa que teve um crescimento tão rápido em um curto espaço, faz com que pessoas pensem, bom, pode ser que ali eles não se prepararam para isso, que ali eu tenho uma vulnerabilidade. Então, ano passado a gente teve, sim, tentativas de invasão, acho que a gente tem praticamente diárias, mas a gente implementou plataformas de segurança por trás, robustez, os nossos firewalls. Então, a gente tem evoluído esse ano, acho que um ano em que a Vero tem mais investido nisso, porque a gente não quer que alguma coisa aconteça. Então, somos sim um prato cheio, é possível através de um IP, saber que site acessou, da onde acessou, o que acessou. Então, as informações precisam estar seguras, e isso é algo que a Vero tem muito forte. Nós queremos, novamente, trazer segurança para o cliente, trazer uma internet de ponta, qualidade, mas ele precisa entender que aquilo em que ele trafega com a gente, nós temos o maior cuidado e o maior carinho em garantir que isso permanece anônimo e seguro da forma como é. Acho que é importante até deixar claro para quem está assistindo, quando você diz assim, o ano passado a gente teve tentativas de invasão. Sim. Absolutamente todo mundo que tem um negócio online teve tentativas de invasão. É importante dizer isso porque eu vejo nessa área muito sensacionalismo, né? Talvez alguém vai dizer, a Vero teve tentativas de invasão. Então, para você que está assistindo aí, a Vero teve e absolutamente todo mundo que está online teve tentativas de invasão, tá? Isso não quer dizer nada, assim. É só que também está dizendo que eles têm que ter cuidado e tem tido muito cuidado. É que eu acho que só os casos em que talvez o problema acontece, de fato, a invasão acontece, é que é noticiado, né? Então, tiveram casos de grandes empresas no ano passado em que dados foram expostos, então todas as empresas são, como você citou, diariamente tem alguém tentando de uma forma diferente ou derrubar a nossa aplicação ou acessar. O nosso negócio, inclusive, a gente às vezes tem problemas físicos, porque nas cidades em que nós atuamos, nós temos os chamados POPs, que é onde a gente faz a distribuição da internet para aquela região. Então, às vezes a gente tem POPs que tem 40 mil assinantes plugados, e já aconteceram casos de vandalismo desses POPs, das pessoas irem lá, tentar roubar os equipamentos porque são caríssimos, ou casos, às vezes, de concorrência que vão para depredar, de fato, porque pensa que 40 mil assinantes que ficam sem acesso, eles não sabem o que está acontecendo por trás. Na visão deles, a Vero está fora. Então, existe, além do ataque virtual, existe o ataque físico. A gente aqui na área de tecnologia se preocupa mais com o aspecto tecnológico,
mas é algo que é necessário. Então, a governança de todos esses POPs, a gente faz evolução também deles desde de uma interface de segurança tecnológica, câmeras com sensores, disparos, isso é importante, e no mundo virtual é o mesmo, né? Vocês fazem parte ali com a gente de vários desenvolvimentos do nosso site, aplicativo, e constantemente a gente pega ali scripts, robôs, então a gente coloca firewalls por trás, o firewall ele não pode ser configurado nem muito ao céu, nem muito à terra, então é sempre ajustes que eu acho que eles vão acontecer ao longo de toda a cadeia ali. Você é gerente de digital, né? Sim. Eu acho muito interessante porque desde que eu conheço a Vero, tem uma área de digital. Sim. É uma empresa nova, né? Então já nasceu desse jeito. Eu vi em outros clientes uma moda de 10 anos para cá, todo mundo criando áreas de digital, de transformação digital ou alguma coisa assim. Banco, indústria, até órgãos de governo criando uma área de transformação digital. Que moda é essa? O que tem de errado com a boa e velha TI? A nossa área de TI, ela já nasceu como uma área de transformação digital. Nós não nos intitulamos TI, nós somos TD, porque a gente já acompanha muito esse novo movimento do mercado. Então, a área de digital, o que ela diferencia da tradicional TI, né? O nosso foco é sempre na experiência do cliente. Então, a minha área, por exemplo, de digital, ela tem alguns braços direitos e um deles é a área de CX. Então, antigamente as empresas desenvolviam alguma funcionalidade ou algum autosserviço, pensando assim, como a empresa faz e o cliente tem que descobrir como ele faz isso online para chegar até mim. Hoje não, hoje a gente tem uma preocupação de como é a melhor experiência do cliente para que aquilo aconteça e aí como que eu vou me adaptar internamente para que isso aconteça. Então, nosso foco é sempre a experiência do cliente. E a área de digital, ela permeia todos os canais da companhia, desde um app, um site, um WhatsApp, um chat, uma URA telefônica. Então, o propósito da área de digital é tentar trazer a mesma experiência para o cliente em todos esses canais de uma forma fluida e como que a gente consegue aferir se aquilo que a gente propôs está trazendo o resultado esperado. Então, o cliente sempre está no eixo central aqui do nosso desenvolvimento na parte de digital, é como fica fácil para ele, é como ele consegue fazer determinada ação. E aí, a partir disso, a nossa área é responsável por garantir que essa integração interna vai chegar também para o time correto. Então, por exemplo, quando o cliente solicita para a gente uma criação de uma visita técnica, tem que estar muito claro para ele o que ele está fazendo ali. Eu não posso colocar muitos campos, porque senão eu posso fazer com que ele desista ou com que ele não entenda. Então, tudo tem que ser da forma mais simples e enxuta possível, mas eu tenho que tentar ter o mínimo de informações possíveis para que essa solicitação também chegue do outro lado. Então, a área de digital, ela olha todos esses canais digitais e ela tenta criar a melhor experiência do cliente. O nosso foco é sempre a satisfação. Entendi, então. Tecnologia, e até assim, talvez isso seja um movimento histórico natural, porque tecnologia nas empresas surgiu antes da internet. Uhum. Então, tecnologia servia só ao cliente interno, era software para processo, para gestão, e aquilo tinha basicamente que funcionar. Então, a área de tecnologia era um pessoal de laboratório, né? Eles estavam lá dentro da salinha deles e você ligava no TI quando alguma coisa dava problema. Então, digital é o TI que saiu, a tecnologia que saiu do laboratório e veio para o mundo real, né? Uhum. A gente abriu canais digitais, hoje a comunicação entre as empresas e o consumidor é basicamente digital em 90% do tempo. Então, alguém precisava sair de dentro de casa e olhar o mundo e ver como é que a gente faz, de fato, o negócio ser transformado pelo digital. É isso. Concordo, é exatamente isso. É traduzir o universo, o que acontece lá fora para dentro de casa e não mais, como você falou, dentro para fora. Até a área de TI antigamente era uma área de PD, né? Processamento de dados. Chegávamos em quase toda a empresa, tinha uma salinha PD, mas que era muito referenciada à manutenção de computadores, né? Ninguém entrava naquela salinha. Não. Ninguém de negócio nunca entrava lá. Era só os técnicos lá dentro. Se entrasse alguém de negócio lá é porque alguma coisa deu errado. Exato. Tem algo fora do ar. E hoje a área de digital, ela está ali junto com as áreas de negócio. Então, toda a agenda quase que temos dentro da companhia, a área de negócio quer sempre já levar a área de TI junto, TD, porque eles já querem que a gente entenda qual é a dor, o que eles querem fazer, o contexto,
porque eles sempre veem na gente uma forma mágica, né, de resolver aquilo que eles querem, mas é um pouco disso, é vivenciar mais o negócio com foco no cliente para trazer dentro de casa experiências novas. Acho que por isso esse movimento digital tão forte no mercado. Eu costumo dizer que desenvolvimento de software não é exatas, é humanas. Os problemas que a gente tem em desenvolvimento de software dificilmente são problemas de tecnologia. Acontece também. É o firewall que não está configurado, é o banco de dados que não dá conta, precisamos dar um jeito de ganhar a escala. Esse tipo de problema acontece, mas o programador acha até divertido, isso é dia a dia e tal. Os problemas realmente sérios em desenvolvimento de software têm a ver com pessoas, né? Eu acho que são movimentos relacionados. Digital é tecnologia olhando o seu papel estratégico e sendo menos só uma área de exatas, um monte de engenheiros com a calculadora no bolso e falando com o negócio, né? Mas no próprio dia a dia do desenvolvimento, a gente tem se conscientizado cada vez mais, né? De que são pessoas que fazem as coisas dar certo ou não, que fazem desenvolvimento de software funcionar. E essa é uma coisa que eu admiro muito em você também. O jeito como você lida com as pessoas. A gente sente, assim, fez muito projeto junto, sabe? Tanto o seu time, quanto o meu time, quanto parceiros que estão na sala. Quando você chega, todo mundo sente um alívio, assim, Tamires chegou. As coisas vão ser resolvidas agora, sabe? Você sabe extrair o melhor das pessoas, trata todo mundo bem, consegue que elas façam o que é preciso. Qual que é o segredo? Não tem um segredo, eu volto ainda para o ponto da empatia. Realmente, os ativos mais importantes de uma empresa são as pessoas, mas também são os mais complexos. Afinal, nem todo dia a gente está também num bom dia, nem todo dia a gente está tão feliz e animado, outros mais, outros menos. Eu acho que eu preciso sempre tentar captar o que está acontecendo. E normalmente, quando eu entro para alguma agenda com as pessoas, às vezes a gente percebe que o que está sendo passado por um lado já está numa situação de estresse com o outro, porque normalmente a gente entra já quando tem alguma coisa que não está dando certo. Então eu gosto sempre de dar passos antes, de dar a voz para quem está solicitando, dar a voz de quem está em desenvolvimento, entender o que é, mas o foco é sempre na solução. Não adianta eu ficar procurando culpado e que foi você e que foi... O grande segredo até mesmo da gerência, como você citou anteriormente, eu preciso construir pontes aonde eu passo. Nenhum trabalho é feito sozinho, é sempre um trabalho em equipe. Então eu preciso saber enaltecer um bom trabalho, eu preciso no momento certo também poder comentar que tal coisa não aconteceu da melhor forma, mas tudo isso tem que ser muito discreto, então eu prezo sempre pela política da boa vizinhança. Eu preciso entender que algo que não saiu da forma como era esperada, tudo bem, acontecem, problemas acontecem todos os dias, mas o que nós vamos fazer para que esses problemas sejam resolvidos? Então eu constantemente faço isso com o time de desenvolvimento, faço isso com o nosso time interno de negócios. A gente não pode ir a ferro e fogo em todas as questões, então o principal segredo aqui realmente não que exista um, mas é ter a empatia, é saber como falar, o que falar, é saber pensar e falar tudo bem, vamos na solução, e se isso não der certo, tudo bem, a gente volta e a gente tenta de novo, e a gente tenta de novo, porque nem todo projeto vai ser do mesmo jeito, nem toda a complexidade dos projetos são iguais, então tem projetos mais simples, projetos mais trabalhosos, e eu acho que tem um ruído muito grande na parte da tecnologia, que normalmente os usuários não sabem muito bem ainda o que eles querem. Então eles vêm com um desejo e a gente é responsável por tentar identificar se esse desejo é possível. Então não adianta eu simplesmente chegar para a área e falar, mas você não sabe o que você quer, mas toda hora você quer uma coisa diferente. Não empurrar, dizer, esse é problema seu, você está me pedindo a coisa errada aqui. Não é o propósito, é assim, o que você espera com isso? Poxa, a gente quer com isso que o cliente possa ter uma autonomia maior. Então, qual é o foco? O foco é esse, então nós temos que estar juntos. Então, a gente tem que dar as mãos ali, de fato, ir adiante, perseguindo a solução. E, novamente, eu vou precisar dessa pessoa em algum momento outra vez, ou ela vai precisar de mim. Então, cabe ali a nós ter sempre uma boa relação para que o trabalho seja mais gostoso, para que as coisas sejam mais fluídas, para que no final do dia fique também, afinal somos pessoas individuais, né? Todos temos a nossa vida interpessoal, para que no final do dia também, quando a gente chega em casa, a gente não acabe trazendo essa bagagem pesada para dentro da nossa vida. Então,
a minha preocupação maior é sempre nessa, em como eu faço o meu dia mais leve, o dia das pessoas mais leves, porque tem tudo para ser muito mais produtivo do que o embate. Né? Que legal, que legal. Você é uma mulher num mercado que, historicamente, é um mercado bastante masculino, né? Muito. Tanto o mercado em que você está hoje, né, de provedores de internet, mercado de infraestrutura, quanto o mercado de tecnologia. Meu primeiro emprego como programador foi em 98. Eu vi esse mercado começar a ser transformado, sabe? Na faculdade, na minha sala tinha 2 ou 3 mulheres, sabe? Os primeiros empregos que eu tive, as mulheres não estavam sentadas em tecnologia. Tinha mulheres lá no marketing, lá no design, mas em tecnologia não. E eu fico muito feliz de ver mulheres despontando, mulheres sendo lideranças nessa área, mas ainda é um mercado muito masculino, né? Sim, aconteceu mesmo comigo. Quando eu ingressei na minha graduação, nós éramos 70 alunos e 5 mulheres. E aí passa o ano, já vira metade da turma, no segundo para o terceiro ano, metade da metade, e nós nos formamos, acho que éramos 17 alunos, mas as 5 mulheres estavam lá desde o começo até o fim. Então eu acho que a mulher, ela tem uma questão de perseverança, é uma questão histórica até, né, da mulher do lar, se tornar uma mulher do segmento profissional, mas a grande questão é você trabalhar com aquilo que você tem paixão. Eu sempre tive paixão por tecnologia, desde pequena, comecei ali no computador com jogos, e ali eu fui me descobrindo. Inclusive o mundo gamer, né, é um mundo também ainda predominantemente masculino. E hoje é muito legal a gente perceber que existem oportunidades para o masculino e para o feminino, até mesmo um time de jogos de algum determinado game que era só um time masculino, hoje existe um time feminino, e a gente vê que as gurias, né, não perdem em nada. Não acho que é melhor ou pior trabalhar com homem ou mulher, eu acho que não. Mas a mulher, ela tem um dinamismo muito grande. Eu acho que pelo dia a dia dela já ser cercada, principalmente quando é uma mãe, de muitos desafios, de muitas coisas ao mesmo tempo, a mulher, ela tem uma adaptação maior. E aí o mercado de tecnologia começou a ter mais profissionais mulheres, mais líderes mulheres, tanto que na Vero a gente tem também um programa de incentivo que é ter um número X, um percentual de mulheres na liderança, é uma meta da empresa vinculada muito à parte de ESG também sustentável. Então eu acho que é só uma questão realmente de oportunidades, e eu acho que hoje nós temos muitas dessas oportunidades. Na Vero eu tenho uma par também, que é a nossa gerente, que é uma mulher, então a gente por um tempo chegou quase a ser 50% homens e mulheres, temos um grande número de mulheres trabalhando com a gente. Eu acho que é um mercado que tem oportunidade para todos nós, e todos acho que têm a oportunidade de fazer algo que Pode gosta, ser que tenha né? uma menina ouvindo a gente agora que está entrando na faculdade e está entrando numa turma dessas lá, tem 3 mulheres e 45 homens. Que conselho você daria para ela? Bom, o primeiro passo, acho que a resiliência ela é importante, mas o meu conselho é, assim como também daria para um homem, estude, identifique aquilo que você gosta. Acho que na época em que eu comecei a minha graduação, eu tive muitas dúvidas sobre o que eu queria ser na área de TI. Eu poderia ser uma programadora, uma DBA, uma analista de negócios, uma QA, e eu não sabia o que eu queria ser. E aí, quando eu ingressei numa fábrica de software e eu pude ver esses vários papéis, é o que eu falei, eu tive uma afinidade maior pelo negócio. Eu gostei de ver que eu posso agregar, fazer parte da construção de algo desde o início. Então, eu me identifiquei nisso, mas a dica que eu dou é, na área de tecnologia não tem um certo, não tem um errado. Você pode começar como programador e depois mudar para o negócio, ou começar como um DBA e mudar para uma parte de especialista. Eu acho que a gente tem um leque muito grande, a gente acaba aprendendo muito de tudo, e aí cabe à pessoa, ou à mulher que vai começar ali, escolher o que melhor adequa a ela, mas estude bastante, se atualize, é um mundo que ele está em constante evolução. Como você citou, há 20 anos atrás era uma outra TI, hoje está vindo aí a inteligência artificial, então a gente tem que estar sempre em constante evolução para que o mercado não bypasse a gente, né? Quem não gosta de estudar, a TI é a área errada, né? É a área errada. Legal. Tamires, o que te motiva? O que te faz sair da cama todo dia de manhã?
Olha, eu comento que eu gosto muito de quando eu faço parte de um projeto, uma iniciativa, e eu vejo o resultado que aquilo traz para a empresa. Eu gosto de sentir que eu sou parte do processo, eu gosto de entender que eu posso contribuir para que aquilo aconteça, e isso é algo que me motiva muito. Então, tem às vezes algum projeto que a gente trabalha que dá vontade de sair correndo, dá vontade de falar, por que inventaram isso? Nossa, não quero trabalhar nessa demanda. Mas a gente insiste, a gente continua, e quando a gente vê a entrega final e os resultados de fato que aquilo trouxe, que em alguns casos são até melhores do que aquele que a gente idealizava, é ali que eu olho e falo, poxa, isso valeu a pena, é isso que eu gosto, eu quero fazer mais disso. Então, eu tenho uma grande motivação por fazer coisas diferentes e principalmente por ajudar a companhia em que eu estou hoje a chegar no propósito dela e a ter uma percepção do cliente. Na Vero, a gente tem uma iniciativa muito legal do nosso presidente com os diretores, em que a gente chama os nossos clientes para um bate-papo com eles. E ali a gente fala tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. A gente quer realmente entender aonde a gente está acertando e aonde a gente está errando. Eu participo de algumas dessas agendas e dá um baita orgulho quando a gente escuta um cliente falar que ele tentou fazer algo pelo canal digital e que foi muito bom, e que foi muito simples, e que super funciona. Então isso dá pra gente uma sensação de pertencimento muito forte e dá aquele orgulho de falar, nossa, eu ajudei a fazer isso, eu fui parte disso e quero fazer parte de outras coisas como essas. Até destacando, eu comentei com você, teve um projeto que nós fizemos no ano passado juntos, em que saiu uma ideia 100% de um grupo da qual eu liderei, e a gente viu que a gente trouxe reduções no tempo de venda, a gente trouxe produtividade, a gente trouxe assertividade no cadastro, e a gente inscreveu esse projeto num prêmio, e a gente foi recentemente escolhido como um dos finalistas. Então, volto para o ponto de que deu muito trabalho. Talvez em algum momento acreditei que isso não fosse dar certo, mas no final, como a gente teve a perseverança e a gente viu que o resultado veio, isso dá um baita orgulho e é isso que me faz querer acordar todo dia, querer inspirar as pessoas que estão abaixo de mim, de que acreditem, insistam, estudem, que isso vai dar certo, né? Tem tudo para dar certo. Que legal. É muito legal isso que, quando você fala assim, teve uma redução no tempo de venda, talvez as pessoas vão olhar e falar, também está se importando com os números do negócio. E é claro que os números do negócio são importantes, negócios são feitos para dar lucro, a gente está de olho nos números o tempo todo. Mas você está mudando a vida das pessoas, né? Você teve redução no tempo de venda, você tem um monte de vendedores, atendentes ali cuja vida está ficando melhor, você tem um monte de clientes lá na ponta cuja vida está ficando melhor, né? Quem nunca foi atendido, só queria comprar um negócio e você fica ali meia hora no telefone, num processo super chato, ou meia hora numa loja tentando comprar um negócio. Então, na verdade, quando você está falando isso, você está dizendo que trouxe resultado para a empresa, naturalmente, né? Resultado que vai refletir financeiramente, mas está mudando a vida das pessoas, né? Exato. Pensa que você precisa às vezes ligar para contratar um produto, acho que você fica muito mais feliz em conseguir fazer uma contratação em 5 minutos do que se levasse 30 minutos. Talvez durante os 30 minutos você já tivesse, nossa, por que eu fui contratar? Se para contratar demora tanto assim, imagina para instalar, imagina se eu tiver um problema. Então, a primeira percepção do cliente conosco é a venda. Então, eu tenho que trazer essa experiência o mais fluida possível para o atendente, para que ele também tenha a motivação de trabalhar e o trabalho dele seja mais prazeroso. Mas eu preciso também que o cliente na ponta tenha agilidade e perceba que a gente sabe exatamente o que ele quer. Então passa a segurança, como você falou, dos dois lados. É um projeto em que o ganho, ele não é só de eficiência, de nossa, então eu vou poder ter um time que vende mais. Sim, também vou poder ter um time que vende mais, mas eu vou ter clientes que saem dali com a certeza de que contrataram aquele produto e de que o caminho feliz vai acontecer e de que foi simples, né? A gente vive muito do boca a boca, então eu preciso que aquele cliente que contratou fale para outro cliente de contrate com a Vero, é muito fácil, nossa, foi rapidinho para contratar, não teve burocracia, foi simples e fácil. É esse o nosso propósito aqui com o Digital. Tamires, obrigado. É isso, obrigado. Eu que agradeço. Se você gostou, não esquece, se inscreve no canal para não perder as próximas. Valeu!